Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão, este é o canal Vejam os Sinais. E esse vídeo que eu gravo agora, ele é provavelmente um dos vídeos mais sérios que eu já gravei, toda essa série que eu tenho compartilhado aqui nas minhas mídias sociais. Quando vem essa figura de juízo final, eu podia até ter usado uma imagem mais apocalíptica, mas eu não quis fazer algo tão sensacionalista, tão apocalíptico, porque eu não quero que você me desqualifique pelo rótulo, mas eu oro a Deus para que você ouça o que eu quero falar, porque eu quero trazer para você argumentos claros e razoavelmente lógicos, para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar na sua mente, no seu coração, nos seus pensamentos e despertá-lo para compreender o que virá, se é que você ainda é um desses que ainda não compreendeu. Embora haja muitos que não compreenderam, muitos já tomaram decisões. E eu espero que você seja desses que ainda está de coração aberto, buscando o momento, buscando informações, e de alguma maneira o Senhor colocou você aqui para assistir esse vídeo. E se você é um dos que acompanha meu canal e você já é de Jesus, já entendeu esta questão, eu peço que você compartilhe com alguém que ainda não entendeu a realidade do juízo que virá e a seriedade desta situação na vida daqueles que ainda não se posicionaram. Mas voltando para esse conteúdo sobre o juízo final, eu tenho certeza que todo mundo neste planeta, de alguma maneira, tem um entendimento, tem um pensamento que chegando do lado de lá da morte, precisará prestar contas de alguma maneira. Muitas religiões falam sobre isso, mas talvez o conceito do juízo final seja o conceito mais forte, mais assustador de colocar as pessoas diante de um Deus realmente irado contra o pecado. Nós temos que entender que Deus, ele ama os seres humanos que ele criou para a glória dele, mas ele odeia o pecado e a ira do Senhor se manifesta contra o pecado. E todos nós que nascemos neste planeta, nascemos debaixo desta ira contra o nosso pecado, porque todos nós pecamos desde que nascemos. Muitos, diante da realidade do juízo final, eles imaginam alguma coisa e falam, isso é uma questão de religião, então eu busco a Deus do meu jeito, eu faço as minhas orações do meu jeito e Deus me entende. Olha, eu posso entender que Deus entenda o que você, que supostamente busca a Deus do seu jeito, ou faz as coisas do seu jeito. Ele sabe que você, de alguma maneira, pode estar realmente, sinceramente buscando a Ele. Mas se Ele estiver levando a sério a sua oração, e se a sua oração for sincera e real, o que Ele vai fazer? Ele vai trazer alguém até você para pregar acerca de Jesus Cristo. E se esse é o seu caso, ele me trouxe para gravar esse vídeo, para que você assista esse vídeo e este conteúdo possa tocar o seu coração. Porque esta figura de eu faço a coisa do meu jeito, eu falo com Deus do meu jeito, pode ser, como na maioria das vezes uma grande cilada lançada pelo inimigo, pelo maligno, pelo diabo, que quer manter as pessoas cativas longe do Senhor, supondo que, eu falo do meu jeito, eu faço do meu jeito, parece que está tudo bem, porque ao longo da vida, aparentemente, as coisas vão andando e não acontece nada dramático. Mas naquele dia, se chegarem naquele dia fazendo as coisas do seu jeito, eu te digo pela Bíblia que não há esperanças para chegar diante do Senhor como juiz naquele dia e falar para Ele, eu fiz as coisas do meu jeito porque eu fui sincero de coração. Porque isso não é o que atende ao Senhor. E a figura que eu quero colocar para você, imagine um criminoso condenado à morte. E aí ele recebe a oferta do melhor, o único advogado competente para aquela causa, o melhor de todas as causas, para defender a sua tese gratuitamente. E aí essa pessoa, esse criminoso, vira para esse advogado e fala, não se preocupa, eu vou chegar lá diante do juiz, eu vou falar para ele do meu jeito, eu vou explicar as coisas do meu jeito, eu vou falar o que estava no meu coração diante do meu jeito quando eu cometi os crimes. Eu tenho certeza que ele vai me perdoar, porque eu ouvi dizer que ele é um juiz bom, ele é um juiz super amoroso, ele ama todas as pessoas, ele é todo amor, ele não é como esse Deus da religião que fala de pecado, que fala que as pessoas precisam se arrepender, ele não tem esse discurso tão forte, ele é amoroso. E essa é a figura daquele dia. Você ouviu até agora de um Deus amoroso, um Deus de amor que faz com que a chuva e o sol caia sobre justos e injustos. O mundo não é justo, mas o Senhor trata ainda assim os injustos com a sua bênção, ainda há bênçãos de Deus sendo distribuídas sobre eles. Mas você e eu nascemos, estamos aqui condenados pelo nosso pecado, e o nosso pecado nos condena à morte.
E é por isso que vamos morrer um dia, todos nós vamos morrer um dia por causa do pecado. Mas Jesus, a Bíblia que apresenta Jesus como o nosso advogado junto ao Pai. Jesus, ele advogou a nossa causa, ele decidiu comprar a nossa causa, patrocinar a nossa causa. E quando ele vai para a cruz do Calvário, ele leva sobre si a culpa, a pena deste pecado, a pena destes crimes, que a gente pode achar que crime é uma palavra forte, mas eu quero que você entenda que diante de Deus o seu pecado mais levinho é como o crime mais horroroso que alguém cometa aqui neste planeta. E Jesus levou sobre si, então, as culpas e as penas de todos aqueles que aceitam que ele seja o seu advogado. Aqueles que assinam a procuração e falam, Senhor Jesus, cuida da minha vida, cuida da minha causa, eu entrego tudo para o Senhor cuidar diante de mim. E neste caso, este advogado encontrará um juiz irado contra o crime ainda. Porque a ira de Deus, ela não pode ser mudada contra o pecado. E então Jesus, ele leva sobre si na cruz do Calvário a ira deste juiz, o Senhor Deus como juiz no dia do juízo final, para que você e eu, se cremos nele, eu creio, eu lancei a minha vida sobre Jesus, se nós lançamos a nossa causa sobre Jesus, o que ele fez na cruz nos garante que ele vai nos defender naquele dia e nós sairemos daquele tribunal livres, absolvidos, como se nunca tivéssemos ao longo de toda a nossa vida, nem mesmo contado uma mentirinha para enganar um amigo, para fazer uma brincadeira. O juízo final, ele pressupõe que há apenas uma oportunidade para a humanidade se sair bem daquele dia, é ter o advogado correto. Qualquer outra explicação, qualquer outro argumento, puxa, eu sou da religião tal, eu sou evangélico, eu fiz boas obras, eu ajudei as pessoas, eu não era tão ruim assim, muitas pessoas diziam até que eu era uma pessoa boa, eu fui uma pessoa boa. Qualquer argumento que alguém queira chegar diante de Deus e falar, eu falo com Deus do meu jeito, ele vai me entender, será rejeitada naquele tribunal. E naquele tribunal não há instância de recurso, não há lugar de apelação, porque aquela é a última e única instância. O Senhor, ele é a única instância de julgamento acerca do pecado. Então, eu quero dizer para você que ouve as pessoas falarem de juízo final cada vez mais como uma brincadeira, como uma piada, coisa como de crentes religiosos fanáticos, coisas como de pessoas que querem assustar as pessoas, pegar até uma imagem leve por causa disso, eu não quero te assustar. Mas as pessoas muitas vezes usam desse artifício para falar, cara, presta atenção, desperta, porque o juízo vem. E principalmente nós estamos percebendo pelos sinais que estão acontecendo no mundo nesses últimos meses, nós estamos percebendo que o mundo está mudando dramaticamente e tudo isso combina com aquilo que a própria Bíblia disse que antecede a chegada do juízo. Não pense que você tem ótimos argumentos para chegar diante de Deus e provar para Ele que você é bom, porque o Senhor não vai te julgar só pelo que você fez de maneira externa, mas pelo que você fez no coração, pelos seus pensamentos, pelos seus desejos, pelas coisas que você até mesmo faria se não tivesse risco de ser preso, ou de passar vergonha, ou de passar constrangimento. Entenda que o juízo vem. O Senhor naquele dia não é o Deus amoroso e bondoso, porque a época da graça vai ter encerrado. Ele agora é o Deus justo, o justo juiz, que odeia o pecado e vai lançar contra o pecado toda a sua ira, a ira contra o pecado, e no caso dali, naquele dia, contra o pecador, é a condenação eterna, é o banimento da presença de Deus, é passar a eternidade num lugar horroroso, longe do Senhor. Isso aqui não é conversa de causar medo, mas é a verdade segundo a palavra de Deus. Você pode achar que a Bíblia não te interessa, você não crê na Bíblia, aí tudo bem, eu não posso falar nada para você que não vá além de pedir que o Espírito Santo de Deus toque o seu coração, para que você perceba a verdade do que eu falo e para que você compreenda que a Bíblia tem justamente o livramento do juízo que virá. A Bíblia fala muito acerca do juízo que virá. E a Bíblia fala muito de como o nosso pecado nos faz separados de Deus. Mas a Bíblia sim nos revela esse amor e essa graça do Senhor, estendida ainda hoje, estendida ainda por algum tempo adiante de nós, que vem estando estendida nesses 6.000 anos da história da humanidade, segundo a Bíblia. Mas você não pode achar que você vai chegar diante do Senhor naquele dia e você vai explicar o que estava no seu coração. Essa não é a resposta certa. A única resposta certa naquele dia é falar, eu lancei a minha vida em Jesus Cristo.
Eu me arrependi dos meus pecados, eu reconheci a minha miséria, reconheci a minha incapacidade de agradar a Deus, compreendi quem é Deus, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador do céu, da terra, do universo, o que sabemos e o que não sabemos. Ele é o único Deus, o todo existente Deus, o Todo-Poderoso Deus, aquele que conhece tudo que está no seu coração. Então, diante daquele Senhor, e se você estiver em Cristo, desta forma, você estará salvo, absolvido e livre. Não é ser evangélico. Os evangélicos não são os que estão certos. Tem muitos evangélicos que não seguem a Jesus da maneira que a Bíblia diz. Mas é seguir a Bíblia, seguir a Jesus, o advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, justo. Está lá em 1 João capítulo 2, versículo 1, essa declaração. Você e eu precisamos de um advogado naquele dia. O juízo vem. O juízo vem. A resposta certa naquele dia é falar: Jesus é o meu advogado. Jesus pagou as minhas penas. Jesus purgou o meu pecado. Jesus pagou um alto preço. E agora sim, pela graça do Senhor, o Deus amor, Ele não é amoroso, Ele é o próprio amor. Eu posso ter acesso ao Pai. Eu posso ter vida eterna com o Senhor de graça, pela fé. E porque é tão simples, muitas pessoas rejeitam, porque querem algo mais complexo, algo mais complicado, ou querem achar que darão um jeito naquele dia. Eu oro a Deus para que você que estiver aqui comigo acompanhando esse vídeo, você possa mudar de mente, se você não tinha entendido agora. E se você é daqueles que entende, você possa pregar para os outros esta mensagem que eu estou compartilhando aqui com você. Ou você possa até mesmo encaminhar esse vídeo para alguém que precise ouvir falar de Jesus Cristo. Não há outra solução para o juízo que não seja Jesus Cristo. Se você quiser saber mais sobre isso, eu estou aqui à sua disposição. Eu quero apertar você nesse momento, porque o juízo vem, está às portas. Nós estamos chegando nos últimos dias da história da humanidade. Quanto tempo? Não sei. Mas para muitas pessoas, a história da humanidade já acabou. Já morreram, já partiram daqui, já chegaram diante do juiz. E se eles não estavam preparados o suficiente e acharam que iam chegar lá e iam resolver o problema, descobriram da pior forma que isso não é possível. A única maneira de chegar até o Senhor Deus naquele dia, seja no dia da morte de cada um, seja no dia em que o Senhor vai encerrar o capítulo completo na história da humanidade, é chegar naquele lugar com Jesus Cristo, defendendo a nossa causa pelo seu amor, pela sua graça, pelo preço pago na cruz do Calvário. É a única maneira, é a única esperança, comprada de graça, por um alto preço. E eu insisto, não deixe para depois. Faça a sua decisão hoje. Leve esse assunto a sério hoje. Não adie mais. Você não sabe quanto tempo você tem. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo de Deus envolva o seu coração e te leve a refletir sobre a realidade do juízo vindouro. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.